Olá pessoal, meus queridos professores, meus queridos educadores. Hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão. Eu tenho conversado com muitos professores e eu pedi num outro vídeo que as pessoas postassem qual era a sua maior angústia em sala de aula, né? E aí muita gente colocou assim a indiferença do aluno, e também a indisciplina, a falta de respeito, tudo. Isso realmente é muito grave e faz com que a gente tenha vontade de não pisar mais na escola. A gente tem vontade de desistir dessa profissão, porque dois, três alunos, um aluno às vezes dentro de uma sala de aula é capaz de atormentar toda a classe, toda a aula, e impossibilitar que a gente siga com o conteúdo, enfim. Então, eu vim trazer para você a seguinte pergunta. Você conhece o teu aluno? Você consegue olhar para ele como um ser humano? Você já parou para pensar em quais são as motivações, o que faz com que o teu aluno tenha aquele tipo de comportamento? Você já perguntou para ele, ou já observou, ou pesquisou com a família, o que aconteceu na vida daquele aluno, ou o que acontece na vida daquele aluno para que ele tenha um comportamento tão revoltado, um comportamento tão agressivo, tão desrespeitoso? Olha, gente, eu tive em Belo Horizonte com o Tião Rocha. O Tião Rocha, ele é o idealizador e diretor-presidente do CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. E uma das coisas que ele me relatou, se você procurar aí no YouTube, você vai falar também, foi que ele teve um aluno chamado Álvaro, que era um menino muito bom, assim, muito maravilhoso dentro da sala de aula e que demandava muito dele e que elevava o nível da aula, né, porque ele lia muito, fazia muitas perguntas e tal. Um menino de 14 anos, e ele adorava esse aluno, quando ele se sentia muito motivado. E um dia ele chegou na escola, estava uma bagunça, muita gente, aquela agitação toda, e ele perguntou o que tinha acontecido e falaram para ele que o Álvaro tinha se matado. Então, Álvaro morreu, suicidou-se, e ninguém conseguiu saber o porquê. Ele foi no velório e os pais de Álvaro foram até ele e perguntaram: professor, o senhor é o professor Tião Rocha? Olha, a gente conhece muito o senhor, o Álvaro falava muito das suas aulas e tudo, e ninguém entendeu por que meu filho se atirou do prédio. Então, nós pensamos que se existe uma pessoa que pode explicar essa situação, é o senhor, porque Álvaro só falava do senhor o tempo todo, não era no almoço, era nas reuniões de família, ele falava sempre do professor Tião Rocha. Então, a gente queria saber por que foi que meu filho, o que estava acontecendo com meu filho, que levou ele a essa decisão tão triste de se jogar do prédio. E o Tião Rocha ficou estupefato e não soube o que responder. Ele falou: olha, eu não faço a menor ideia por que seu filho fez isso. Eu não faço a menor ideia, respondeu o Tião para os pais de Álvaro. E aí o Tião foi para a escola e reuniu todo mundo, os professores, diretores e tal, resolveram fazer uma pesquisa. Essa história que eu estou contando aqui, vocês vão poder ver na palestra dele, na entrevista que eu fiz com ele no Congresso Nacional Professores do Novo Tempo. Eu vou exibir essa entrevista com ele na íntegra. Então vocês vão poder assistir lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no link embaixo, coloque o seu e-mail para você receber as informações a respeito do congresso, para que você possa assistir gratuitamente a esse material que eu estou preparando para vocês. Bom, voltando, aí o professor Tião reuniu com as pessoas da escola e fizeram um apanhado de tudo que o Álvaro tinha produzido em termos de redação, prova, qualquer coisa que ele tivesse feito, para eles investigarem se em algum momento, em algum lugar, esse menino tinha dado algum sinal, tinha escrito qualquer coisa que pudesse levantar a lebre, né, falar: não, esse menino aqui tá esquisito, isso que ele escreveu, eu acho que ele tá precisando de uma certa atenção. E eles não descobriram nada. Então, a partir daí, Tião Rocha decidiu a nunca mais perder um aluno. Vocês vão conferir na entrevista que ele me concedeu. Ele falou: Anne, eu decidi nunca mais perder nenhum aluno. Se eu perdesse um aluno, eu não seria mais professor. E ele decidiu, a partir de então, conhecer os seus alunos a fundo. E já se vão 30 anos que esse homem trabalha
com jovens, adolescentes e crianças, conhecendo o seu aluno a fundo. É a piscadela, o Tião chama de piscadela. Ele fala que todo mundo pisca, né? Então a gente tem que saber diferenciar a piscada da piscadela. Ele fala até a piscadela da piscadela, porque às vezes o aluno, num olhar, é capaz de transmitir uma quantidade de informação que vai te dar condição de entender o que ele está vivendo, o que ele está precisando, enfim. Então, eu gostaria de deixar para você essa sugestão, de você parar e refletir se você conhece o seu aluno, se você já se colocou no lugar dele e se você tem com ele uma comunicação eficiente, se você consegue conversar com ele e fazer com que ele te ouça, porque a não ser que você conheça o seu aluno como ser humano, que você consiga olhar para ele como ser humano, você não vai conseguir se comunicar com ele. E se você não conseguir se comunicar com seu aluno, provavelmente um aluno que está com problemas internos, ele não vai te olhar também como uma pessoa, ele não vai dar atenção ao que você está fazendo, ao que você está falando, né, ao que você está pedindo. Então é uma relação de respeito e de consideração mútua, né? Se você considera o seu aluno e respeita o seu aluno e conhece e ouve o que ele tem a dizer, ele vai te devolver isso na mesma proporção. Pode ser difícil no começo, mas isso é efetivo, tá, gente? Eu tenho conversado com especialistas que têm lidado há muitos anos com alunos que são considerados alunos problema. Eu mesma vivi isso em sala de aula, de olhar para o meu aluno como um ser humano, aquele aluno que quase agride fisicamente um professor, e o fato simplesmente de eu olhar para ele e ouvir o que ele tem a dizer, mudou tudo, né? Ele começou a me ouvir também. Então, a partir do momento que eu ouvi, que eu escutei o que ele tinha para dizer, as opiniões, os pensamentos, as dúvidas, as angústias dele, ele ouviu também as minhas, e a partir daí a gente começou a construir junto uma outra realidade dentro da sala de aula. Então, eu deixo aqui para você, meu professor querido, meu educador, conheça o seu aluno, se aproxime dele como ser humano, olhe para ele, não para aquela pessoa que não está te obedecendo, que fica te interrompendo, que bagunça a sala, não, a sua sala, a sua aula, mas olha para ele como pessoa, como ser humano. Pergunta para ele, o que te aflige? O que te deixa tão nervoso? Por que você se comporta dessa forma? Vamos construir junto uma solução. Isso gera uma aproximação surpreendente. Então, muitas vezes você não vai acreditar no resultado que você vai ver a partir dessa atitude. Tá bom, meu bem? Então, meus queridos professores e educadores, uma outra coisa importante. Às vezes a gente não consegue, tá? Às vezes a gente não consegue olhar para o aluno dessa forma. Às vezes a gente não consegue olhar para ele, sentir carinho, sentir misericórdia, se colocar no lugar dele e olhar para ele como uma pessoa que precisa de ajuda. Porque na verdade a gente é que está precisando de ajuda, e também não tem nada de errado nisso. Nessa hora a gente precisa ter consciência, humildade e falar assim, eu não estou dando conta, eu vou procurar ajuda. E aí procurar as ferramentas e os caminhos necessários para que você cure a sua dor, a sua angústia, o seu cansaço, a sua falta de crença, né, aquele saco cheio, né, que a gente fica de saco cheio, não aguenta mais. Ir para aquela sala porque nada adianta, né? A gente não consegue nem conversar, a gente não consegue ouvir a voz daquele cidadão, daquele aluno ali, você tem vontade de sumir, desaparecer. Então, nessa hora, procure os caminhos para que você se cure, se fortaleça, e dessa forma, na hora que você estiver fortalecido, aí você vai ter condição de olhar o seu aluno e oferecer a ele aquilo que ele está precisando, né? Porque somos humanos, a gente precisa estabelecer uma relação mais humanizada entre as pessoas, entre as hierarquias, porque o que nos rege são os nossos sentimentos, as nossas emoções, pensamentos e experiências. A partir dos nossos sentimentos a gente toma uma atitude, né? Então, se a gente não se esforçar para construir bons sentimentos, a gente vai ter más atitudes, né? Então, é um empenho aí de todos os lados. Tá bom, meu querido educador? Não esqueça que tudo bem se você não está dando conta, tudo bem, você tem o direito de estar cansado, isso é real, isso é
completamente compatível com a nossa realidade escolar. E você não está sozinho, e do mesmo jeito que você não está sozinho na sua dor, no seu sofrimento, na sua dificuldade, naquela sensação de não sei mais o que eu faço, não sei como agir mais nessa situação. Você também não está sozinho nas ferramentas e pessoas e conteúdos que podem te ajudar a encontrar uma saída, tá? Então tem muita gente que oferece conteúdo, curso gratuito, online ou não gratuito também, porque a gente também precisa ter a consciência de investir na gente, de investir na nossa saúde, na nossa formação acadêmica, né? A gente precisa também investir também, né? Então tem muita coisa boa gratuita, tem muita coisa boa paga e existem caminhos e você não está sozinho. Não perca a esperança, tome a atitude de mudança e vá em frente que você vai conseguir. Tá bom, queridos? Então até o próximo vídeo, a gente vai se falando. Eu conversei, só para não esquecer aqui, eu conversei com a Andrea Volney, ela é pedagoga quântica, ela é uma das palestrantes do Congresso Nacional Professores do Novo Tempo e ela vai contar toda a trajetória dela a respeito de como era antes a vida dela, depois o que fez com que ela mudasse, que ela passasse a usar a pedagogia quântica na escola. Ela dá aula para alunos especiais e quais foram os resultados que ela colheu a partir disso. Então eu estava conversando com ela disse que esse tema de lidar com alunos mais difíceis, alunos que, vamos chamar de alunos problema, né? Não são, mas são alunos que precisam de um outro tipo de abordagem, um outro tipo de atenção, eles têm uma outra demanda e a gente tem que estar atento e com a cabeça aberta, o coração aberto para encontrar esses caminhos diferenciados para lidar com aquela pessoa, né? Então a Andrea vai escrever um texto aí, eu vou colocar aqui para vocês, vou continuar abordando esse assunto, porque é um assunto muito pertinente, muito importante e que é o objetivo central do Congresso Nacional Professores do Novo Tempo, que é olhar para o professor como ser humano e ajudar a construir um novo ambiente de ensino, um ambiente mais feliz, mais saudável, mais produtivo, tanto para o professor quanto para o aluno, ok? Até já, um beijo! Não se esqueçam de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, se inscrever para o congresso. Aqui nesse link aqui de baixo tem inscreva-se, você põe lá o seu e-mail, a partir de então você vai receber as novidades e os conteúdos que eu só envio por e-mail para essa lista aí, tá bom? Um beijo, até já!